Graça e paz, queridos, boa noite. Amém. Prazer muito grande poder. Boa tarde. Eu nem estou nervoso, né? Amém. Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, servindo vocês, lavando o pé de vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Nós, todos os ciclos, nós oramos muito a respeito da vida de vocês, para que vocês estejam aqui e possam de fato receber tudo aquilo que Deus tem sobre a vida de cada um de vocês. Então, eu encerrei um propósito de 21 dias agora, no sábado, meia-noite. Passei 21 dias tomando só água com gás e água de coco. Perdi média mais ou menos uns 14 quilos nesse jejum agora. Fiz 2 de 40 dias, ano passado, retrasado, de média de 30 quilos mais ou menos, e cada um está bem louco. Então, assim, Deus ele vem fazendo, né? Melhor do que perder a gordura física é o que você ganha da parte do Senhor. E você entender assim que Deus ele pode de fato transformar vidas como a minha. Eu sou aqui sem esperança, que o diabo já tinha decretado a falência da minha vida, a minha morte, quando me levou para o tráfico de drogas. E já fazem 15 anos que eu pastorei a igreja do Senhor. 15 anos que eu estou filho, na verdade pastoreando, né? A mesma igreja. Já fazem 18 anos que eu estou na presença do Senhor, buscando a cada dia de Deus uma transformação para que o Senhor possa de fato modificar a minha vida. Antes de participar do primeiro ciclo, como a pastora disse, estava no propósito de 40 dias buscando uma direção da parte do Senhor. O jejum não era para que Deus fizesse nada de extraordinário, mas era uma direção da parte de Deus. Eu gostava muito de trabalhar com libertação e aconteciam muitas manifestações dentro da igreja, de nós orarmos por conta do estilo de vida que tínhamos, de pessoas manifestarem demônios na igreja, mas de manifestar com muita gente. Mas eu comecei a entender, e a minha esposa usava muito a vida dela, dizendo que ela não concordava com aquilo, de manifestar demônio nas pessoas, e depois as pessoas iam para suas casas, quando era no outro, manifestava no outro. Tem alguma coisa errada, não é possível. E eu falava assim, não, mas Deus trabalha assim, Ele liberta. E foi quando eu entrei nesse propósito e conheci a pastora. A pastora foi ministrar em nossa igreja, e comentei com ela a respeito do propósito, né? Ela falou assim, olha, você tem que ir no circo, fazer o circo. Eu creio assim que Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida. Eu vim, e graças a Deus fiquei, Deus me abençoou. E para mim, usar a camisa do Ministério Tânia Tereza é uma marca muito além do que simplesmente estar com uma roupa. Podia ter vindo com qualquer uma das camisas que eu tenho na minha casa, que não fiz nem questão de trazer e vim. Talvez aos olhos de pessoas eu falo assim, está mais apresentável, mas eu fiz questão de honrar aquilo que me tirou de onde eu estava, que tem feito coisas transformadoras na minha vida. Então, fazer parte do ministério, fazer parte da equipe do pastoral, da pastora Tânia, para mim é um divisor de águas. Eu estive sentado aí onde você está, eu fui ministrado como você foi, houve cura e libertação na minha vida, como aconteceu na sua vida. As pessoas que nós atendemos com muito amor e muito cuidado naquilo que nós vamos falar, para que você tenha de fato um entendimento do Espírito Santo, que você possa sair daqui curado e liberto. Todos nós falamos a mesma língua, a mesma linguagem, não tem uma conversa aqui e outra lá, nossa linguagem é a mesma, nosso princípio de libertação é o mesmo, nós trabalhamos com causa e não com a enfermidade em si. Nós temos que tratar aquilo de fato que faz com que a pessoa ela fique enferma. Então, eu quero apresentar para vocês, antes de iniciar, a minha família, o meu filho e a minha esposa. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Acho que não vai dar para ver muito, mas essa aqui é a Cris, a minha esposa linda. Esse evento ele aconteceu lá na cidade de Resende, foi o primeiro evento que a pastora Tânia fez sobre heranças espirituais. Alguém foi em Resende, participou desse evento? Não, então vão ter outros eventos no Brasil inteiro, porque assim vai ser uma bênção. Esse aqui foi um dia que o Samuel ele veio ao circo. Nós íamos trazer uma moça que tinha chegado da Europa, nós íamos trazê-la para participar do circo, e ele veio, porque ele é apaixonado pelo circo e pela pastora. Então, quando apareceu a oportunidade de nós estarmos aqui, eu falei, vamos lá. Aqui ele queria tirar uma foto com a pastora,
ele fartado, porque ele botou na cabeça dele que ele é policial, ele fazendo a escolta, né, da pastora Tânia na entrada da igreja. Acredito que a noite dei para você ver um pouquinho melhor. E esse aqui é ele na frente do carro da polícia, né, no batalhão que tem lá. Um dia, um rapaz, ele chegou para mim e eu discipulo um policial. Então você imagina o oposto de vida que eu tinha. Eu era um traficante que era inimigo do Estado. Hoje eu discipulo um policial. Esse policial veio na faculdade, eu sou estudante de Direito, no 4º ano. Ele chega na mesa, chega para ser disciplinado, ele saca de uma pistola, coloca em cima da mesa e ele vai para o banheiro e deixa a pistola dele em cima da mesa. Eu vi a glória de Deus sobre a minha vida. Um dia eu perguntei para ele, eu falei assim: Nassif, por que você deixa a sua arma aqui? O que ela representa para você, essa arma? Ele falou assim para mim: representa a minha vida. Eu falei: por que você deixa ela aqui assim? Ele falou assim: porque eu confio em você, assim, porque você é o meu pastor, você me ganhou para Jesus e a minha vida ela é confiada nas suas mãos. Eu pude ver o oposto daquilo que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa que se rende aos pés do Senhor. Quando você de fato coloca a sua vida diante do altar e pede que Deus ele venha transformar o seu coração. Então a minha vida foi exatamente essa. Eu quero falar nessa tarde a respeito da estrutura de orgulho, de como nós vencemos essa estrutura que o diabo ele coloca dentro dos nossos corações e faz com que nós nos afastemos do Senhor, com que nós tenhamos uma vida totalmente distante, porque o orgulho ele faz com que o ser humano, com que o homem, ele se prenda dentro de um mundo aonde ele tenta fugir de alguma coisa que não pode ser tocada. Ele cria um castelo, uma fortaleza, onde essa estrutura de orgulho impede que Deus muitas vezes possa agir na vida de uma pessoa. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16, que diz assim: Mateus capítulo 19, versículo 16. Diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então, muitos de nós conhecemos esse capítulo inteiro. Eu quero ler ele versículo por versículo, para que nós possamos compreender a estrutura de orgulho, como que uma pessoa manipuladora passiva ela chega perto de alguém que é importante como Jesus e como que ela tenta negociar valores, né? Então a pastora ela já falou aqui a respeito de muitas coisas preciosas. Pessoas, por exemplo, valorizam coisas, mas não valorizam pessoas, como no caso desse jovem. Esse jovem, o aspecto desse texto mostra totalmente um jovem criado dentro de uma família disfuncional, dentro de uma família onde ele aprende que valores são mais importantes do que pessoas, onde valores e coisas preenchem amizades, preenchem vazios, aspectos que as pessoas deveriam procurar em Cristo. E isso faz com que a pessoa ela crie uma estrutura de orgulho, onde cria certa dependência. Esse jovem chega diante de Jesus e começa dizendo assim: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele já chega como se ele pudesse olhar e falar assim: olha, eu estou do seu lado, o Senhor é o cara, o Senhor é o the best, é o homem, eu quero chegar perto do Senhor. Mas Jesus ele conhece o nosso interior. A prova disso é que quando Deus manda Samuel ungir a Davi, ele olha com os olhos humanos, vê os filhos de Jessé passando e de repente ele fala assim: só pode ser esse. Deus olha para ele e fala assim: não, eu não olho como olha o homem. O homem enxerga o que está à sua frente, mas ele enxerga o coração, né? Porque Deus conhece a intenção. A palavra de Deus ela diz assim que ela é apta a discernir os pensamentos, ela penetra no mais profundo da nossa alma. Então, antes mesmo de falar, Deus já conhece o que eu preciso, Ele conhece o que você precisa. Muitas vezes eu olhava para esse texto e para essa condição e eu dizia assim: mas por que se Deus conhece o que eu penso, eu preciso falar? Porque é através da palavra
que nós damos vida ou trazemos a morte a respeito daquilo que nós estamos buscando. Gênesis capítulo de número 1, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E de repente Deus começa a dar ordens. Ele podia simplesmente pensar e falar, luz, e começar a dar direção através, porque Ele é Deus, mas não, Ele verbaliza aquilo que Ele quer, mostrando que o ato de falar é o que liberta, é o que constrói, né? O mundo espiritual é um mundo legal, um mundo onde, eu aprendi isso com o pastor Otto, quando ele foi lá, ele falou assim, o mundo espiritual é legal. Eu fiquei pensando antes dele me explicar, eu falei, mas é legal de joia, né? De bacana, será que é isso? Aí quando eu fui perguntar, ele falou, mas não é legal de legal, é legal de legalidade, de legalista, de trabalhar acima com as leis. Então tudo rege através de lei. O mundo, o nosso governo, ele trabalha através das leis. Na LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, o artigo 3º fala assim que ninguém será excluso de desconhecimento de lei. Ninguém vai ser inocentado alegando desconhecer a lei. A pastora disse isso também. Ela falou o quê? Que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, não é? Por não meditarmos naquilo que Deus ele pode fazer através das nossas vidas. Por que nós sofremos? Por conta de uma religiosidade absurda, que nós fomos criados, fomos doutrinados, ensinados. Nasci dentro de uma Assembleia de Deus, onde mulher não podia subir no altar. Eu não dava nem a paz à mulher que usasse calça, brinco. Para nós era a coisa mais absurda que tinha você cumprimentar um batista. Você olhar para uma pessoa de uma igreja quadrangular, você olhava aqui e falava assim, como é que pode? A gente paga o preço para estar de terno e gravata, e esse povo aí anda de qualquer jeito. E como é que pode? E isso é uma construção que o diabo faz dentro das igrejas para poder olhar para você e dizer que existem situações que são mais importantes do que Deus, do que a libertação, do que a cura, do que Deus pode fazer sobre a tua vida. Então, qual é a minha situação hoje? Antes inimigo do Estado. Hoje eu posso trabalhar com uma juíza federal, meu irmão. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é isso na minha vida? Você faz ideia do que é usar uma camiseta escrito Ministério Tânia Tereza? Para mim é libertador, é transformador, não é? Então assim, para muitas pessoas, as pessoas podem olhar e falar assim, só é um ministério. Para quem pensa, para mim não, para mim é uma mudança de vida, é Deus me tirar do motor e me colocar sentado sobre o governo dele com Cristo, transformação, né? E aí Jesus olha para esse menino e ele desmonta, meu irmão, ele desmonta, mas ele desmonta, ele dá uma pancada com tanta classe nesse rapaz que ele diz assim, disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus, ponto. Eu acredito que nessa hora esse menino já olhou para ele e falou assim, agora o negócio começou a estreitar, porque eu já vi que esse caminho da argumentação, esse caminho da manipulação, esse caminho de me vitimizar, de autocomisseração não vai funcionar com Jesus, eu vou ter que tentar outra coisa. E aí Jesus continua dizendo para ele, fala assim, olha, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem olha para ele e imagina, eu fico imaginando aquela situação, aquela cena, porque se Jesus estava falando dos mandamentos, não estava falando de qualquer mandamento, mas o mandamento que um judeu conhecia. E ele olha para Jesus e diz assim, quais? Talvez ele tenha até dado um sorriso para Jesus para dizer quais. E Jesus diz a ele assim, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E enquanto eu estava nesse período de oração, buscando ao Senhor, eu falei assim, Deus, está faltando algo nesse texto. Porque quando chega eu cito o texto, ou quando lesse o Êxodo 20, ou quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, o primeiro mandamento qual é? Com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Jesus não fala isso para ele. Eu fui perguntar por quê. Eu falei assim, Deus, se o Senhor fala de mandamento, por que o Senhor não citou a questão de ele amar a Deus acima de todas as coisas? E o Espírito Santo falou comigo muito forte. Ele disse assim, porque essa área da vida dele era uma área alinhada. Ele não tinha necessidade de tratar uma questão que já era resolvida. Ele era uma pessoa que tinha uma vida possivelmente boa, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de busca.
Deus ele não vai tratar comigo aquilo que está resolvido, né? Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Ninguém pediu perdão, acabou. O diabo não tem como te acusar, ele não tem como tratar a sua vida e ficar te martirizando. O maior problema, às vezes, de uma pessoa que passa pelo processo de libertação é ela entender que o Senhor já a libertou e ela receber esse perdão. Porque muitas vezes não é mais o diabo quem acusa, mas ela não recebe esse perdão da parte de Deus e fica se condenando, dizendo assim: mas será? Não, Deus te perdoou, você está num processo de libertação onde o Espírito Santo ele já te curou, ele já te limpou, ele já jogou no mar do esquecimento todos os seus pecados, já foi atendido, Deus vai mudar a tua história. Mas Jesus ele não fala com esse garoto a respeito de algo relacional com Deus, ele fala de algo que se relaciona com pessoas. Porque o orgulho dele feria pessoas. O orgulho dele, uma pessoa orgulhosa, ele se fecha dentro de um mundo onde ele tem medo de algo, e aquilo que ele tem medo acaba machucando pessoas. Não é assim. Quando eu sei que nunca gostei de briga, até mesmo quando eu participei dessa parte triste da minha vida na história do tráfico de drogas, muitas pessoas acabaram recebendo livramento de morte, porque eu sempre tinha uma palavra contrária àquilo que eles praticavam. Inclusive o meu apelido no crime era pastor. Eles profetizavam profecia. Acredita? Eu andava arrumado e o cara, ele olhava para a minha vida e ele falava assim: ô pastor! E eu falava assim: que pastor? Rapaz, que é ladrão. E ele falava assim: não, tu é pastor. E acabou que eu virei pastor, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu me fechei dentro de um mundo onde aquela estrutura que era maligna, aquela estrutura que ela me dava a condição de ser forte aos olhos da pessoa. Então aquilo que me desprezava, aquelas coisas que me traziam medo, agora já não me traziam mais, porque eu podia andar com um fuzil, eu podia andar com uma metralhadora, eu podia andar com uma pistola, eu podia andar com o que eu quisesse, e aquilo era minha segurança. Ninguém mais tinha autonomia para poder querer me humilhar, porque tinha medo de mim. A pessoa orgulhosa, ela cria essa estrutura de fazer com que as pessoas tenham medo. As pessoas têm medo de se aproximar de uma pessoa orgulhosa. As pessoas têm medo de tratar. E Jesus, queridos, ele trata o caráter de uma maneira muito poderosa, mas de uma maneira muito poderosa, né? Esse meu discípulo, que ele é policial, eu estou falando dele porque eu tenho liberdade para falar, eu sempre dou testemunho dele. Eu ganhei ele na faculdade, nós andávamos em um grupo de 4 pessoas, e ele era o cara mais improvável. Eu nunca preguei para ele, porque eu falava: esse cara é tão endemoniado que esse aqui, ele nunca vai querer saber de Jesus. Ele foi o único cara que eu consegui ganhar para Jesus dentro da faculdade. Os outros nunca quiseram saber do Senhor. Esse cara um dia apareceu na igreja, e eu assustei, eu falei assim: o que você está fazendo aqui, Nascido? Ele falou assim: eu vim aqui na igreja, pode? Eu falei: pode. E aí ele veio, ficou, colocou a vida no altar, se casou, Deus abençoou, lua de mel, foi para Paris, já foi para o México, foi para um monte de lugar. Deus vem abençoando muito a vida dele. E Deus mudou muito. Hoje ele é um líder da nossa rede de casais, a nossa igreja trabalha com células. Mas o tratar do caráter dele, a transformação foi uma coisa progressiva. Começou a acontecer de uma forma onde você tinha que confrontar. E Jesus faz exatamente isso com ele. Ele fala assim: olha, não vai matar, não vai cometer adultério, não vai furtar e nem dizer falso testemunho. Todas essas leis que o Senhor cita são leis que dizem a respeito do próximo. Porque ele estava ferindo pessoas, ele estava magoando pessoas. E aí Jesus fala assim: olha, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é nessa parte aqui que o Espírito Santo falou forte comigo. Ele falou assim: olha, porque qual é o mandamento que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas no lugar de Deus, Deus colocou honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa tão orgulhosa por conta das coisas, talvez por conta dessa falta de paternidade, do pai não ter estado presente, de dar coisas no lugar de dar carinho, amor, que Deus olhou para ele e falou assim: ó, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele tem uma resposta muito interessante. Ele olha para o Senhor e diz assim: olha, tudo isso tenho guardado desde da minha mocidade. O que me falta ainda? E aí, meu irmão, eu acredito que talvez se ele estivesse na minha mesa de discipulado,
eu tinha olhado para a cara dele e falado: se você sabe tudo o que você tem que fazer, por que é que faz o errado? Não é? Quantas vezes nós reconhecemos, querido, que nós estamos errados, que nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, mas nós não descemos dessa estrutura de orgulho, nós continuamos ofendendo pessoas que nos ajudam, nós continuamos mentindo, o nosso coração continua sendo um coração que não se abre diante de Deus, não é verdade? Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: que aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E a pastora, ela sempre diz: mas confessa para quem? Para Deus? Eu até digo na igreja, falo assim, a mesma coisa que uma pessoa praticar um assalto, um furto na frente de um policial. Ele precisa confessar para o policial que está furtando? Não, é flagrante de delito, não é? É a mesma coisa com Deus. Deus, quando nós pecamos, nós temos que confessar, mas já foi flagrante, ele viu, ele estava lá, ele está aqui, não é verdade? Nós temos que confessar porque o pecado nos adoece. Tiago 5,16, ele diz bem assim: olha, devemos confessar uns aos outros as nossas culpas para que sareis. Por que eu peco? Eu tenho que confessar para sarar, porque o pecado causa o quê? Uma enfermidade, ele causa uma doença. Jeremias capítulo 33, versículo 6, ele diz bem assim: olha, e eis que vos darei saúde e paz. Saúde e paz. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. É uma transformação. Mas nós temos que descer dessa questão do orgulho e confessarmos de fato que nós somos pessoas que precisamos da ajuda do Senhor. Que precisamos. Quantas vezes nós atendemos pessoas que elas acabam meio que omitindo algumas situações porque elas têm medo de tratar com um conselheiro. Ela tem medo de repente abrir o coração de uma vez e falar assim: nossa, o que é que vão pensar de mim? Meu irmão, o que menos importa é o que nós vamos pensar. Nós não estamos para pensarmos contra você. Nós estamos para auxiliá-los na sua vida, naquilo que você vem buscar, que é a sua cura, é a sua libertação. O que importa não é o que nós pensamos, mas o que o diabo tem pensado contra você. O que o diabo tem feito na sua mente, aquilo que ele tem feito no seu coração. Não é verdade? É isso que nós temos que pensar. Um dia eu estava discipulando a minha sogra ela era uma pessoa muito católica, e eu orando a Deus, falando assim: Deus, eu precisava que o Senhor me desse uma palavra, né, para que eu pudesse evangelizar ela. Eu falei assim: sogra, eu queria um dia marcar um discipulado com a senhora me permite? Ela falou assim: permito. Eu falei: mas como é que eu vou falar com uma pessoa que ela é católica, que essas coisas, essa prática que a mãe dela ensinou ela, está tudo errado? Eu falei: como é que eu faço isso? Aí na livraria da nossa igreja eu tenho materiais da pastora Tânia. Eu peguei um livro dela muito poderoso. Se eu fosse você, eu comprava esse livro. Ele fala a verdade que me libertou. 6 capítulos. Eu discipulei ela em 6 semanas. No último dia do discipulado, ela estava estudando com a Bíblia dela, eu lendo para ela, e ela entendendo que de fato a questão da idolatria é uma questão onde desonra pai e mãe, desonra Deus, desonra a família dela. Ela aceitou a Jesus como Salvador, fizemos a oração de renúncia, ela entregou a vida dela a Jesus, está procurando uma igreja, porque às vezes congregar junto com a família, ela acha que não dá muito certo por ser filha da pastora, mas Deus vai fazendo uma obra na vida dela. Por quê? Deus vai destruindo a questão do orgulho, aquilo que nós construímos. E aí Jesus, esse jovem olha para ele e fala assim: isso aí eu faço desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E Jesus diz assim: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue. A palavra se é uma palavra usada como condição. Jesus coloca uma condição para ele e diz assim: olha, se você quiser ser liberto, se você quiser ser transformado, se você quiser ter autonomia, libertação, se você quiser ter uma vida totalmente transformada, João 10:10, versículo de aversão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham em abundância. É essa vida depois da vírgula que Jesus tem para mim e para você. É essa vida em abundância que o Senhor quer nos entregar. E ele olha para Jesus e diz bem assim: olha, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. E Jesus, ele sabia que ele ia responder isso. E aí Jesus pega ele exatamente em mais um confronto.
e diz assim: então você respeita o pobre, você honra teu pai, faz tudo e você quer ter a vida eterna? Quero. Vende tudo que você tem então, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Vem e me serve. Ele fez isso? Por quê? O orgulho impede que nós nos aproximemos de Deus. A Bíblia diz assim: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Quando uma pessoa é mais ligada a coisas do que ao Senhor, essa pessoa ela cria uma resistência muito forte. Deus olha para Abraão e diz bem assim: olha, eu quero teu filho, eu quero teu único filho, eu quero que você sacrifique o teu filho, ofereça ele no altar para mim. Eu acredito que o coração dele, imagina só o camarada, ele espera 75 anos para ser pai, tem um filho, cria um filho até os 13, 14, 15 anos de idade, e daqui a pouco Deus olha para ele e fala assim: agora vai lá e oferece. Eu quero que você me dá teu tudo, eu quero que você me entregue tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu te dei, o que eu construí, eu quero que você me entregue. E a Bíblia diz assim que Abraão sai. Eu acredito que no momento que ele sai, ele abraça o filho, e ele talvez fosse fazendo muito carinho na cabeça do filho, né? Olhando e talvez até mesmo se despedindo dele, acreditando que Deus fosse dar um livramento a ele, que o Senhor não fosse de fato querer aquele tudo, porque muitas vezes Deus ele prova o nosso coração, irmão. Deus ele prova o nosso coração. O Samuel, há 2 anos atrás, ele teve uma pneumonia silenciosa. Nós estávamos brincando na sala, e aí de repente eu fui para o meu quarto. Samuel parou na porta do quarto, olhou para mim muito assustado, com o olho muito arregalado. Eu pensei que ele tinha visto um fantasma, um vulto, um espírito. Me preocupou muito na hora. Eu falei assim: filho, o que foi? Você viu alguma coisa? E ele ficou parado, e daqui a pouco ele começou a chorar e falando que estava doendo aqui assim no pé da barriga. Eu falei: ó, o apêndice dele. Ele tinha 3 anos, agora ele tem 5. Pegamos o Samuel, corremos para o pronto-socorro, levamos o médico, olhou e falou assim: olha, provavelmente não seja apêndice, porque uma criança de 3 anos não tem esse tipo de sintoma. Pode ser. Ele falou: leva para um pronto-socorro, para um hospital, porque se for, lá eles têm mais equipamento. Tentamos chegar no hospital, eles demoraram a atender, ficamos de meia-noite até quase 6 horas da manhã, ninguém atendia o Samuel. E nós brigamos, gritamos, chamamos a polícia. A Cris pegou o Samuel lá dos braços da enfermeira, ele estava com acesso no braço lá, porque eles estavam dando Dramin, dando um monte de coisa para ele, nada resolvia. E aí de repente apareceu um médico, e nós começamos a brigar muito com esse médico. Esse médico, ele falou assim: olha, mãe, calma, espera um pouco, porque nós vamos resolver a situação do teu filho, calma um pouco, espera aí. E aí esse médico olhou o Samuel e ele falou assim: esse menino está com pneumonia. Ele falou o nome da enfermidade que ele tinha lá, que era nível 2 e já estava indo para o 3, eu não lembro como que era o nome. Eu sei que ele falou assim: olha, coloque esse menino já perto do desfibrilador, porque o próximo nível desse menino é ter uma parada cardíaca, se ele tiver ele vai morrer. E aí colocaram o tubo de oxigênio nele, levaram ele, e ali nós começamos a orar, interceder, pedir ao Senhor: Deus, o que é que está acontecendo, por que isso está acontecendo, faz um milagre. Eu entrei em oração e falei assim: Deus, eu só vou comer de novo, porque meus propósitos, eu costumo dizer assim, que os meus propósitos eles são de quem tem muita coisa para resolver com Deus, né? Às vezes os pastores lá falam assim: rapaz, eu queria ter essa fé que você tem. Eu falei: você deve ter menos pecado que eu, né? Então, eu preciso me acertar mais, orar mais, buscar mais para Deus, me manter aonde Ele tem me colocado. Eu sei que o médico falou assim: olha, no mínimo de 10 a 15 dias para esse garoto sair, ele está com água no pulmão, talvez tenha que fazer um furo na lateral dele para fazer a drenagem dessa água. E eu intercedendo, a minha esposa intercedendo, eu falei assim: Deus, Ele não vai fazer esse negócio, o Senhor não vai permitir furar meu filho, o Senhor vai fazer algo, Ele é tempo do Senhor, o Senhor vai abençoar. Irmão, deram 4 dias, eles tiraram uma chapa do pulmão do Samuel, fizeram uma ressonância magnética dele, o Samuel já não tinha mais nada. E aí nós fomos liberados, fomos para casa, e Deus começou a nos quebrar. Deus começou a tratar a nossa questão muitas vezes de acharmos que somos suficientes, que não precisamos muitas vezes. Deus, é nessas horas que Deus mostra que nós temos ainda vestígios de orgulho que precisam ser quebrados para que nós tenhamos dependência total de Deus. Esse garoto olha para Deus e fala bem assim: olha, todos esses mandamentos eu tenho cumprido desde a minha mocidade.
Porque Deus não tratou com ele em questão de relacionamento com Deus, tratou de questões relacionais com o próximo. Ama o teu próximo, respeita teu pai e tua mãe. E aí Deus vai para ele e fala assim: então vende tudo que você tem e dá para o teu próximo. Vende tudo que você tem, entrega aos pobres e vem me seguir. Porque você vai me seguir, não precisa de dinheiro, vem comigo. E aí ele vira as costas para o Senhor. Disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar no reino dos céus. E aí eu comecei a olhar para isso e falei assim: Senhor, mas rico não vai para o céu? Ele falou assim: não, rico vai para o céu. Orgulho do rico não vai para o céu. Até porque o propósito da igreja e do Senhor é que você seja uma pessoa próspera. Essa vida de João 10:10, depois da vírgula, a vida abundante, uma vida onde você não sofra de enfermidade, onde as tuas contas não sejam de limite. Deus não quer você no limite. Deus não quer. O governo é tão mau, irmãos, que eles colocam um programa: Minha Casa Minha Vida. Eu sei que isso ajuda algumas pessoas, mas como se aquilo fosse a vida da pessoa, não é? A minha casa e a minha vida é o Espírito Santo, não é? A minha casa, eu sou quem para ter. Isso é um programa do governo para poder abençoar, mas não pode ser tido como uma coisa que é a minha vida. Não, a minha vida é o Senhor, a minha dependência é o Senhor, a minha vida é transformada pelo Senhor, é o Senhor que vai mudar, é o Senhor que vai me prosperar. E aí a Bíblia diz assim que os discípulos começam a olhar, Jesus fala assim: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí eu fui pesquisar essa questão. Existem duas vertentes nessa questão do camelo passar pelo fundo da agulha. Eu gostei muito de uma que tem, que ele diz assim, que o fundo da agulha era um portal que existia na cidade e que um homem não passava montado em cima de um camelo. Ele tinha que descer de cima e passar para poder ir puxando o animal. Eu falei assim: Deus, o que é isso? Por que isso? E o Senhor me disse assim: todas as pessoas que querem entrar no reino de Deus, elas têm que descer do camelo chamado orgulho, para poder passar por esse lugar, para entrar no reino de Deus. E muitas vezes nós não queremos descer disso. Muitas vezes nós estamos fechados, nós não achamos. Meu irmão, quando eu fui no meu discipulado, que o meu discipulador tratando comigo já há muitos anos, 15 anos dirigindo igreja, isso tem 5 anos talvez, ele olhar para a minha vida e falar assim: você é uma pessoa muito orgulhosa. Eu falei assim: não, eu não sou. Ele falou: ó, a prova que é. Não aceita, não admite. O orgulhoso nunca admite. Você fala com ele, você direciona ele. Não preciso disso. Sou uma pessoa que sou esclarecida, sou entendida, tenho necessidade disso. Entende, meu irmão? Deus ele quer tratar. Quando você olha para Josué, o capítulo de Josué, do 1 até o 6, quando vai destruir a fortaleza, quando chega na fortaleza, a Bíblia diz que Jericó estava cerrada, ninguém entrava nem saía. E é nesse momento, muitas vezes, do mapeamento, muitas vezes da libertação, que o inimigo cria uma fortaleza dentro de nós. Ninguém entra, ninguém sai. O Espírito Santo não entra, mas os demônios também não saem. Vai ficar aqui. A fortaleza está montada. Eu não quero saber. Olha, eu ouço, eu já vi falar de herança, eu já vi falar disso, mas eu não vou tocar nesse assunto. Eu não vou falar. O que eu cometi é muito sério. Se eu falar disso é uma coisa: como é que vai ficar o meu caráter? Como é que vai ficar a minha questão? Como é que vai ser isso, meu irmão? Nós temos que pensar em todas as coisas antes de cometer. Não é verdade? Depois não adianta. Depois eu tenho que resolver, eu tenho que tratar. Como é que eu vou tratar isso? Desce do camelo. Desce da questão do orgulho. Olha e fala assim: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. E isso vai acontecer na minha vida e na tua vida a hora que nós confessarmos, abrirmos a nossa boca e declararmos no reino dos céus assim: Deus, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu preciso que a minha vida seja mudada, eu preciso que a minha vida seja transformada para que o teu nome venha a ser glorificado. Não é a tua história, meu irmão, é a história dos teus filhos, dos teus netos, bisnetos, tataranetos. Entende isso? Não é uma questão mais tua. Você não veio para o Silk simplesmente porque você queria tirar uma foto com a pastora Tânia, apesar que eu gosto de tirar foto com ela. Eu fui num lugar, participei de um curso de libertação de mais dias, né? E aí o rapaz que estava no quarto comigo foi tirar foto com um dos pastores lá, um cara top, conhecido no Brasil inteiro. E aí na hora de tirar a foto, o rapaz estava passando, esse pastor estava passando, ele falou assim: posso tirar foto com o senhor? Ele falou assim: tem dia certo para tirar foto, da formatura. Aí ele falou: não, mas eu não vou estar na formatura. Eu falei: então eu tiro. Aí tirou uma foto com o cara, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: quer tirar uma foto também? Eu falei: não, obrigado, eu tiro na formatura.
Mas eu não fiz nem questão de tirar foto com ele, por conta do orgulho dele. E aí quando chegou no quarto, eu falei assim, rapaz, eu falei assim, Dani, se eu fosse você, eu ia pro circo, irmão. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, olha, lá você tira foto com a pastora Tânia na rampa do refeitório até a mesa dela, irmão. Eu falei assim, pensa numa mulher top, que é gente boa, que não tem esse negócio. Eu falei, ela é mais famosa que esse cara. Eu falei, ela é top, parece que Deus tem usado ela de uma maneira poderosa. E foi mesmo, ele falou, ele ia ver agora nesse dezembro, mas ele falou para mim que vai vir no de janeiro. Mas por que isso tudo? Porque não é o lugar onde Deus te coloca, é o teu coração que tem que estar alinhado com o reino de Deus. Você entende isso, meu irmão? É por isso que eu disse no começo, para mim usar uma camisa, eu podia ter vindo aqui com qualquer camisa, mas a camisa do Ministério Tânia Tereza para mim tem um significado muito importante. E esse orgulho ele pode ser dividido em duas coisas: um orgulho que te afunda ou um orgulho que te eleva, um orgulho de paz, um orgulho de alegria, de saber quem você é e aonde Deus te colocou, do que você fez e aonde Deus está te levando, de saber que você chegou aqui destruído, mas está saindo daqui restaurado, saber que chegou aqui sem esperança, mas Deus está renovando a tua vida, mudando a tua história. Saber que você chegou aqui e deixou um problema lá, mas a tua família ela está alcançando bênçãos através da oração que está sendo feita na tua vida. E é isso que nós temos que buscar, essa libertação, olharmos para as nossas vidas e dizer assim, Deus, eu quero ser salvo, eu quero a transformação. Aí o discípulo olha para Jesus e fala bem assim, os discípulos ouvindo isso admiram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? Porque começa a ficar estreito, porque quando Jesus começa a tratar a questão do caráter, meu irmão, nós começamos a olhar, né, e falar assim, quem é que pode salvar então? Eis que a porta é larga, espaçoso é o caminho, e muitos vão se perder. Ora, apertada é a porta que conduz à salvação. É estreito o negócio. Tem que ter confissão, tem que ter arrependimento. Nós temos que ter uma vida onde nós olhamos e entendemos. E muitas vezes o processo de libertação ele não é tão complexo. Nós tratamos a causa, mas a maioria do processo de libertação ele condiciona-se ao posicionamento que você toma. De você olhar para a tua vida e falar, eu cometi esse pecado, eu não cometo mais. Pensa que é fácil manter-se livre, pensa que é fácil manter longe da droga, pensa que é fácil manter... Hoje para mim é um pouco mais tranquilo, não é que é fácil, mas é tranquilo. Mas depois de 2 anos, por exemplo, que eu tinha me convertido, eu estava um dia dirigindo a caminhonete com meu pai, eu senti o gosto da cocaína descer na minha garganta, meu irmão. Eu senti aquele amargo da droga na minha garganta, eu parei o carro, botei a mão na minha cabeça, comecei a orar, eu falei, está amarrado, irmão. Eu falei, você não tem autoridade na minha vida. Eu falei assim, eu rejeito essa droga na minha vida, eu não aceito mais isso no meu corpo. Eu falei, meu corpo é templo do teu espírito, o diabo não tem mais autoridade de usar nada. Eu comecei a vomitar no meio da rua, meu irmão. Eu falei assim, Deus, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito mais. Eu vou ficar andando com o traficante hoje? Não. Mas eu posso pregar com o traficante. A minha linguagem, de repente, pode ser uma linguagem fácil de alcançá-los. Eu vou andar onde as pessoas estão vendendo droga? Não. Mas eu posso pregar para um camarada lá, perto de onde eu moro. Posso chegar para ele e falar assim, rapaz, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu posso plantar uma semente. Semente você não planta e fica regando e esperando ela nascer. Você planta num dia, no outro você rega, depois você vai regando, não é? Ninguém planta uma semente e fica lá 24 horas olhando para ela. Entende isso? O teu processo de libertação, ele consiste no ato de você confessar o teu orgulho, de você entregar a tua vida de fato a Jesus e de você olhar e falar assim, Deus, eu quero uma vida transformada. Eu não vou ficar olhando aquilo que o diabo está tentando. É muito melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. É muito melhor. Abre o coração, liga para o pastor, liga para a pastora, confessa para a mulher, olha, eu preciso de ajuda, preciso que alguém trate. Isso é uma questão de orgulho. Muitas vezes, não vou falar porque eu sou bom. E não existe bom a não ser Deus. Ele diz bem assim, Jesus olhando para eles diz, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E aqui Jesus agora começa a tratar o caráter dos seus discípulos, daqueles que andavam com ele, irmão. Ele passa o garoto, porque o garoto vai embora, e começa a tratar o caráter dos discípulos. Porque os discípulos começam a olhar, e a próxima fala de Pedro, eles falam assim, mas Senhor, como é que é isso? Se aos homens, como é que vai acontecer a salvação? Ele falou assim, a salvação não acontece por conta de vocês, ela acontece por conta de Deus. Ao homem é impossível salvar-se. Você pode ir lá na Índia,
e aonde você quiser. Tem o templo lá do Buda, você vai lá, aqui jaz Buda. Você vai Meca, aqui jaz Maomé, mas vai em Jerusalém. Vai estar escrito lá, ele não está aqui, porque ele está aqui. Ele governa, ele governa para transformar as nossas vidas. Então Pedro, quando a palavra disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Olha a questão do interesse, como é que começa, meu irmão. Todo mundo que serve ao Senhor, ele tem uma recompensa. Pedro, ele é o camarada mais ousado que nós vemos dentro da palavra. Ele olha para o Senhor e diz assim, o que é que eu vou receber se eu te servir? O que é que eu vou receber? Por que Jesus, ele precisa de pessoas ricas, mas de pessoas convertidas dentro da igreja? É porque, imagina só, dentro do livro que a pastora escreveu, ela conta uma experiência que ela teve com a mãe dela. Eu discipulei a minha sogra e contei essa experiência para ela. Eu falei assim, olha, imagina a seguinte coisa, se a pessoa acredita na questão do karma, e uma pessoa morre, e ela nasce de novo, e ela tem que cumprir um karma até ela alinhar a vida dela, e ela ajuda outras pessoas, aquela pessoa que ela está ajudando, ela está atrapalhando a vida do outro, porque o outro vai cumprir o karma, não é? A minha sogra chegou para mim e falou assim, mas eles falam a respeito do purgatório. No purgatório nós vamos ficar lá e depois nós vamos para o céu. Eu falei assim, olha, nós servimos um Deus inteligente. Eu falei, você imagina a seguinte coisa, Deus ele manda Jesus vir à terra para ter a redenção com os homens, para que os homens se arrependam dos seus pecados, para que os homens o confessem como sendo seu Salvador. As pessoas negam a Jesus, confessam a Jesus como sendo seu Salvador por orgulho, elas não querem, eu não preciso de Jesus, eu resolvo a minha vida, ela morre, ela vai para o purgatório. Jesus morreu à toa, mas daqui 1000 anos essa pessoa vai para o céu, passa 1000 anos no inferno, daqui 1000 anos ela vai para o céu. Combina com Deus isso? Existia necessidade de Deus enviar Jesus para ter o tipo de morte que teve por mim e por você, se não fosse para que nós confessássemos e servíssemos Ele em espírito e em verdade. Dinheiro não compra a salvação. O nosso dinheiro, ele serve para abençoar e fazer com que a obra de Deus expanda, com que o nome de Deus venha a ser glorificado, com que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. E que nós vamos receber, Senhor? E Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu estava falando a respeito de uma promessa com os discípulos, falando assim, olha, você tem um lugar garantido. A libertação, ela é diferente de salvação. Salvação é um processo, libertação é outro. Nem todo mundo que é salvo está liberto. Não é verdade? Nem todo mundo que está salvo, essa pessoa passou pelo processo de libertação. A prova disso são os pastores. Quantos pastores estão se ensinando? Teve um caso de um pastor nos Estados Unidos. Eu participei de uma conferência na igreja de São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito. E ali ele estava falando de um pastor americano jovem que tinha se matado. Não sei quem de vocês acompanhou isso também. E ele viaja muito para lá e ele estava falando qual foi o motivo daquele rapaz se matar. O pai dele estava enfermo, tinha acabado de falecer, ele tinha feito uma cirurgia, a cirurgia dele não estava de acordo, ele ia ter que fazer uma outra cirurgia. E aí a igreja começou a cobrar muito ele, que ele tinha que assumir a igreja, ele assume a igreja começa a cobrar. O cara não aguentou a pressão e tirou a vida dele. Entende isso? Por conta do quê? Qual que é o processo? O que é que nós como igreja temos feito para mudar essa história? O que é que nós como igreja temos nos espírito, temos nos colocado diante do altar do Senhor de fato, as nossas emoções, as nossas culpas, confessarmos ao Senhor quem somos de fato, não é? Diante do dia do meu atendimento, eu tive que falar para o pastor que me atendeu quem eu era. Eu tive que me desmanchar e falar assim, olha, eu sou essa pessoa aqui, eu preciso tratar isso no meu coração. Existem pontos da minha vida que eu nunca tratei, que eu nunca falei, e eu preciso tratar disso. Porque o orgulho me fazia vestir uma máscara onde ninguém chegasse. É a minha fortaleza. Ninguém entra e ninguém sai. E aí é onde o diabo arma uma estrutura para poder ter uma reserva de cada um de nós, e a hora que ele quiser, ele sai e faz uma bagunça. Mas hoje é o dia que o Senhor escolheu para te libertar. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para tratar essa questão do seu orgulho.
A minha família inteira, meu irmão, ela foi uma família dividida entre o espiritismo, da parte do meu pai, existiam até centros de umbanda, da parte da minha avó era o espiritismo light, era a mesa branca, né? Então assim, a minha vida inteira foi envolvida com isso, dentro do espiritismo, vendo, tomando passe, tomando água, tomando banho de arroz. Minha vida nunca mudava, minha vida nunca era transformada. Eu olhava e falava assim: Deus do céu, como é que pode? Que vida é essa? Por que que isso acontece? Por que que essas coisas têm que acontecer? Porque eu vou contar uma história bem rápida aqui, só para fugir um pouco do tempo, mas eu volto. Eu olhava para a minha vida e eu falava assim: Deus, por que eu tive que ser traficante? Porque na minha família nunca teve bandido. Eu falei: por que eu tive que ser o cara escolhido, né, para poder o diabo fazer essa bagunça na minha vida? E aí eu fui pesquisar. Eu achei uma tia do meu pai que ela é irmã da minha avó, e são italianos, e eles são da família Papadopoulos, né? E aí eu fui pesquisar com ela, falei assim: tia, me conta um pouco aí do seu pai, como era o teu pai? Ela falou assim: meu pai morreu no hospício. Eu falei: por quê? Ela é uma pessoa muito promíscua, católica, morreu na promiscuidade, deu uma doença venérea, não lembro qual foi, mas na época não tinha tanto tratamento, sífilis, não tinha tanto tratamento, e ele acabou ficando louco, morreu num manicômio. Eu falei assim: meu Deus. Eu falei: e o pai dele, como é que era? O pai dele você nem sabe. Eu falei: não, me conta, estou doido para saber quem era o pai dele. O pai dele era um mafioso que veio da Itália porque havia matado muitas pessoas lá e veio fugido da máfia italiana. Quando ela falou, eu falei assim: olha onde está o negócio, aonde que veio pegar, né? Eu falei: como é que pode? Meu pai trabalhador, um cara empresário, trabalhava direito, queria pagar a faculdade para mim, estudei nos melhores colégios que tinham lá em Osasco. Eu falei: como é que pode do nada minha vida eu virar uma pessoa dessa, avessa a tudo, entristecer pai e mãe, desonrar meu pai e minha mãe, e achar que isso estava tudo certo, que estava tudo bem, que as coisas estavam acontecendo. Eu falei assim: Deus, como é que pode? E aí de repente eu entendo que, além, né, da questão do orgulho que o diabo começa a implantar, tinha questão de herança. Eu falei assim: Deus, então eu preciso que a minha vida seja transformada. Falei assim para minha tia: o meu nome é Fabiano de Souza Gregório, né? O meu pai chamava José Gregório, minha mãe Maria das Mestres Souza Gregório. E o meu filho chama Samuel Papadopoulos Gregório. Eu não coloquei o Souza porque eu achava esse nome Papadopoulos muito bonito, né? E eu já ficava projetando. Eu falei assim: não, vou ensinar meu filho, ele vai estudar direito, ele vai ser médico, ele vai ser alguma coisa, mas vai ser um doutor. Ele pensou que nome, né? Doutor Samuel Papadopoulos Gregório, ou pastor Samuel Papadopoulos Gregório, né? Ele quer ser policial. Já estou pensando aqui em mandar ele para os Agulhas Negras, para quando tiver um pouco mais novo, 40, 45 anos, ser um major, ser um capitão. É estrutura, eu quero isso. Um dia um rapaz chegou para mim e falou bem assim, né? Ele ganhou uma camiseta da Rota, e o rapaz falou assim para mim assim: pastor, você é doido? Eu falei assim: por quê? Colocar teu filho para andar com uma camiseta da Rota aqui na rua? Eu falei: por que não pode? Ele falou: rapaz, você está na periferia. Eu falei: você tem filho? Ele falou: tenho. Eu falei: compra uma camiseta e escreve nas costas assim do seu filho, PCC. Ele: não. Eu falei: ué. Eu falei: cada um dá para o teu filho o que quer, irmão. Eu falei: é melhor meu filho ser da Rota, ser um policial, do que ele ser bandido. Vai ser muito melhor. Eu prefiro que ele seja um policial. Entende? Então a questão do orgulho, muitas vezes, as pessoas elas estão dentro da igreja, muitas vezes ainda, mas a questão do orgulho é latente, ela ainda age no coração. A pessoa ela é avessa àquela situação, ela só está na igreja, mas o coração dela não está entregue. E aí eu falei para minha tia, na questão do Samuel, eu falei assim: mas e a família Papadopoulos? Como que ela falou assim: da família Papadopoulos nunca ficou uma pessoa casada. Todos divorciaram. Aí na hora eu falei: está arrependido, meu filho vai ser casado, o marido de uma só mulher vai casar virgem, e não vai seguir exemplo dos pastores que eu amo. Eu vou ver meu filho casado 50, 60 anos com a mesma mulher. E na vida dele isso não vai acontecer. Por quê? São informações que eu preciso para poder tratar questões, entende? Porque as pessoas não falam. Então é muito importante. Às vezes a pessoa ela tem medo de procurar informação a respeito da sua família, quem é a sua família, de mapear, porque mas se eu for falar, o que é que vão pensar? Meu irmão, não importa. Importa que você vença essa estrutura, que você vença isso, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E aproximando-se, o jovem diz, fala para ele, Jesus fala assim: olha, a vida eterna, todo aquele que tiver deixado casas, irmão ou irmã, pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Deixar pai e mãe não é desonra. Desonra está quando você
faz coisas que desagradam. Por exemplo, a menina é jovem, tem relação sexual antes do casamento, ou o pai e a mãe. Ela casa, acha que está tudo certo, xingou a mãe, xingou o pai, o rapaz fez isso, né? Como eu fiz, e acham que as coisas vão acontecer. Vai acontecer, não vai, meu irmão, tem que ter arrependimento. Tem que quebrar essa estrutura do orgulho e falar assim: olha, eu preciso pedir perdão para o meu pai, eu preciso pedir perdão para minha mãe, eu preciso fazer algo que venha transformar as nossas vidas. O orgulho ele serve para poder fechar você e ninguém incomodar naquilo que você tem medo. Muitas vezes o orgulho ele afasta as pessoas, e era isso que Jesus estava tratando. Era isso que o Senhor estava tratando com aquele garoto, olhando e falando bem assim: olha, a sua questão é relacional com pessoas, porque o teu orgulho ele ofende pessoas. O teu orgulho ele faz com que pessoas se magoem com você. O teu orgulho de não reconhecer quem é o Senhor da tua vida, que morreu por você, ele vai te levar para um lugar que não é bom. E depois não adianta mais nós reclamarmos, nós olharmos e falarmos assim: Deus, mas como é, por que isso? Por que aquilo? Nós temos que reconhecer agora o momento. Nós estamos na quarta-feira, tem muita coisa ainda para acontecer. Até sexta-feira, meu irmão, vai ser tanta gente ainda chorando, se derramando nos pés do Senhor. Mas nós temos que nos despir dessa estrutura de orgulho que ainda resiste. Existem muitas vezes pessoas que elas passam pelo mapeamento, pelo aconselhamento, e depois, quando está chegando na sexta-feira, que a pastora está terminando de ministrar, a pessoa fala: não, eu preciso confessar uma coisa. Aquilo que eu disse não era bem assim, tem mais uma coisa que eu queria falar. Não falei porque eu fiquei com vergonha. Como disse aqui já, nós não somos juízes, nós somos pessoas que estamos aqui para te amar. Nós somos pessoas que estamos aqui preparadas para te ouvir, porque um dia nos ouviu, um dia nos amaram. Nós chegamos aqui como vocês, quebrados, sem estrutura, casamentos muitas vezes destruídos, adultérios não confessados, pecados não confessados, porque o orgulho ele cria uma proteção, ele cria: não, aqui ninguém vai chegar, aqui ninguém vai tocar. Mas é exatamente isso que Deus ele quer desmontar em você, ele quer transformar a tua vida no nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero louvar o hino junto com você. Eu quero louvar o hino junto com você. Em um momento que
nos libertará. Então, Senhor, que essa verdade possa vir de encontro, Senhor, à vida de cada um deles. O Filho, Senhor Jesus, possa nos libertar, a verdade possa impactar os nossos corações. Eu peço a bênção do Teu Espírito sobre a vida de cada um, Senhor, e a transformação das suas vidas e das suas gerações, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado